Casa Brasil. Oferecimento MDC4. Publicidade, comunicação e digital. Estoque Brasil. Mobiliário, gastronomia e design. Casa Blanca Decor. Olá, sejam bem-vindos ao Casa Brasil e hoje, mais do que nunca, eu me sinto absolutamente em casa, batendo um papo gostoso com amigos que eu guardo no coração, que eu estava morrendo de saudade e hoje estou aproveitando o programa para matar um pouquinho a saudade deles. A gente teve uma aventura muito bacana juntos, mas eu vou deixar eles contarem para vocês. Está ameaçando uma chuva, gente, que se daqui a pouco começar a chover, a gente sai correndo e vai para outro lugar. E a gente queria trazer esse cenário para vocês, por isso que a gente está se arriscando a tomar chuva aqui. Do meu lado está Michele e Thiago, que, ai meu Deus, que aventura boa tivemos juntos lá em 2015, né? Quem que vai contar? Michele, que está com o microfone na mão, o que nós fizemos juntos em 2015 para o pessoal que acompanha o Casa Brasil lembrar, porque eles viram isso aqui no programa, né? Ah, querido, primeiro dizer que é uma alegria estar aqui, que bom que a gente se encontrou nessa circunstância, nesse momento e a gente acessa essas memórias tão gostosas, né? Dos encontros, das experiências que a gente teve e tem ao longo da história, quando a gente se encontra, né? Sempre gera um quentinho gostoso. Nós fomos para a Índia, numa grandiosa aventura cultural, espiritual, conhecendo aqueles espaços tão ancestrais e sagrados para a gente se encontrar, né? Porque eu acho que você sabe muito bem disso e mostra para o seu público o quanto que viajar expande os nossos sentidos, expande a nossa visão de mundo e a visão de nós mesmos, né? E quando a gente faz uma viagem para uma cultura antiga e muito diferente da nossa, a gente se enriquece demais. E quando eu trago a memória, lembro muito de você registrando para o Casa Brasil, os templos, aqueles castelos, aqueles espaços tão curiosos na sua arquitetura, na sua história. E lembro lá o Dionísio sempre com aquela câmerazinha de mão. Hoje eu acredito que você usa celular para fazer os registros. A mesma, não largo a minha câmera sensacional. Por nada. Eu já tentei me acostumar com o celular, não dá certo. Quando eu gravo para o público, que agora a gente está mostrando Portugal para vocês também, todo o último programa do mês é Portugal. Estava eu em Portugal com a minha handcam, eu sou velhinho, já não mudo de hábitos tão fácil assim, e eu me acostumei com câmera para dar zoom, né? A gente pegar o Thiago lá fazendo posições de yoga naqueles lugares, assim, a Índia era o cenário, né? Nossa. Isso foi muito forte para esse grupo, não é? Que fomos em quantas pessoas? Acho que quase 20? Acredito que 22 pessoas, mais os guias. Muitos jovens, pessoas com mais idade, todos Sim, os perfis grupo juntos. heterogêneo. E foi uma viagem que deu tudo certo e foi inesquecível para todos, né? Fluiu assim. Muita gente me pergunta como é ir para a Índia. Hoje eu estava falando desse assunto, o nosso amigo Cássio Olivato, que é arquiteto que estava na loja, ele falou, como é que era a Índia, né? E a gente lembrando, e a gente começa a contar o que é a Índia, as pessoas tentam imaginar o que é a Índia, mas é muito difícil, né? Imaginar uma coisa tão distante da nossa realidade. E isso é um traço de trabalho de vocês, né? Quer dizer, aquilo tudo estava voltado para dentro da filosofia de vida de vocês. E essa filosofia de vida virou um trabalho. Bom, eu vou pedir para o Thiago explicar um pouquinho hoje o que é o trabalho seu e da Michele. Nós fomos em 2015 para a Índia e em 2019 abre aqui? Isso. 2019 abre aqui a escola. E vocês sempre voltados exatamente para esse foco, vocês têm muito foco no que vocês fazem, né? Vocês são um exemplo para mim nesse sentido. Eu sei o que eu quero da minha vida, eu quero ajudar pessoas, que é o que me passa, que vocês fazem. Qual é a melhor forma de ajudar essas pessoas? É esse o caminho, Thiago? Olha, que alegria estar contigo, Dionísio, e todo o pessoal Casa Brasil. Uma vez eu escutei uma frase, nunca desista dos seus sonhos. Aquilo mexeu comigo,
Mas à medida que o tempo passou, eu percebi que sonho, muitas vezes a gente está dormindo e tem um sonho. E quando a gente enxergou esse trabalho ou que a gente ia desenvolver, a gente não enxergou dormindo, a gente enxergou ele acordado. E aquilo se tornou uma visão, aquilo se tornou um objetivo, um propósito. Em 2002, eu e a Michelle, a gente escreveu sobre o Bionatos. E o propósito que é trazer um desenvolvimento, a conexão com o eu, consigo mesmo, com recursos que a gente pode desenvolver para lidar com os desafios da vida, foi se tornando cada vez mais a nossa inspiração do existir. E a gente encontrou no yoga uma ferramenta que pode trazer muitos recursos às pessoas. Além do yoga, tantas outras que hoje a gente vem desenvolvendo também. Então isso foi o nosso norte, aquilo que nos inspirou a seguir no caminho que a gente desenvolve até hoje. A gente aplica isso na nossa vida e de alguma forma a gente contribui também no que a gente faz como trabalho. Quanto essa viagem para a Índia, o quanto yoga, o quanto a meditação, que foi uma experiência mais profunda para mim na Índia do que foi a yoga, me ajudou a me conectar comigo mesmo. E esse é o momento da minha vida que eu estou precisando me reconectar, né? Mas eu sinto que não é uma coisa individual. Eu sinto que eu estou dentro de um coletivo muito maior do que Dionísio com ele mesmo, né? Eu sinto que as pessoas estão um pouco perdidas, desconectadas. Aquilo que servia antes já não serve mais. E como buscar agora um novo que me sirva? É essa a pergunta que eu deixo para vocês aqui. Toda vez que a gente passa por um desafio, inevitavelmente a gente aprende algo. A gente aprende sobre nós mesmos, como a gente lidou com esse desafio, e a gente aprende como o mundo se comportou com o desafio, né, que de uma forma acessou a todos nós. E aí o interessante é que receber a informação, todos receberam a mesma, mas como a gente se relaciona ou reage a essas informações é muito particular, depende dos recursos que eu tenho para lidar com aquilo, do mapa que internamente eu criei para conduzir a minha história e lidar com o que está surgindo de novo, né? Então, eu recebo a informação e como eu reajo é uma coisa, como eu interpreto aquilo que está acontecendo é uma interpretação interna. E aí quando eu me conheço, eu tenho autoconhecimento, eu começo a perceber quais são os recursos que estão disponíveis para lidar com isso. E aí um deles é elaborar aquilo que eu estou recebendo como informação. É isso que está acontecendo, isso é azul, isso é verde, isso é vermelho, isso é quente, é frio, isso machuca, isso não machuca, isso me causa raiva, isso me causa conforto. Quando eu aprendo a elaborar, eu então aprendo a começar a dar direção para aquilo que eu estou recebendo. E isso, inevitavelmente, precisa de autociência. Autoconhecimento é quem sou eu e como eu funciono. Autociência é, tenho recursos para lidar com isso? Não tenho? Busco ajuda. Tenho? Então vou seguir por esse caminho. Então a gente precisa valorizar as pausas, os rituais, as pausas. Ter uma pausa do dia para você contemplar, para você silenciar, para você fazer algo que te dá prazer, algo que te nutre. E isso realmente é muito particular. A gente aqui na escola oferece a ferramenta da meditação, a ferramenta da prática, como um caminho de autocuidado, de autorregulação, de organização interna. Mas cada um tem o seu também, né? Dentro da sua fé, dentro daquilo que acredita, daquilo que dá sentido e significado. E isso a gente precisa saber. Nossa, tal atividade me traz uma paz. Eu tenho tanto prazer em cozinhar, eu tenho tanto prazer em cuidar do jardim, eu gosto de dançar, eu gosto de estar com pessoas queridas e amadas. E se nutrir por isso, desses momentos, dessas pausas, para você ter mais recursos com os desafios que a gente não tem controle, né? Eu acho essencial o que vocês estão trazendo, porque a gente está falando de pausas que nutrem. E eu vou voltar no próximo bloco, conversando com ele sobre as pausas que a gente acredita que nutrem, mas que são absolutamente uma perda de tempo, uma perda de energia e que nada contribuem para o dia a dia da gente. E a gente normalmente é encaminhado para fazer essas pausas. Nada contra o Big Brother Brasil, mas a gente volta já.
Você conhece a Estoque Brasil em Jundiaí? 3 motivos para você nos visitar. Somos uma loja de mobiliário e decoração, sofisticada, moderna e aconchegante, e com uma consultoria especializada para te atender. Além da loja, você pode conhecer o Estoque Bistrô e se deliciar com os pratos especialmente preparados pelo nosso chefe. A gente ama o que faz. Estoque Brasil. Venha viver essa experiência com a gente. Olá pessoal, mais um Casa Solidária, agora em 2023, estreando com o Lar Nossa Senhora das Graças. Quem está aqui do meu lado é a Laisa, que vai falar para você como contribuir com essa instituição tão importante. Meu bem, quantos idosos o Lar atende hoje? Olha, nós temos uma capacidade de 85 idosos, a gente trabalha com o acolhimento, com pessoas com mais de 60 anos que estão em situação de violação de direito. Então você pode colaborar conosco, trazendo doações de alimentos não perecíveis, roupas, sapatos, através de doação em dinheiro, por Pix, transferências bancárias, e também sendo um voluntário. Programa Casa Brasil no YouTube, Lar Nossa Senhora das Graças. Você vai conhecer a instituição um pouco melhor e vai ver a importância desse trabalho para a cidade de Jundiaí. Não deixe de colaborar. Bom, tem trovão, tem passarinho passando, gritando, deve ser a chuva chegando, mas tem flor aqui na minha frente, caindo no chão com vento. Quando eu estou com esses dois, parece que o meu mundo dá uma parada, também dá uma pausa, né? Porque isso é o medicinal, né? Do bom médico, do bom professor, que a presença, a simples presença já traz essa sensação de bem-estar, né? Acho que o treino do budismo vem para, não sei se evitar o sofrimento, mas conviver com o sofrimento com menos sofrimento, né? Que toque que a gente pode dar para quem está lá em casa, passando por uma doença, passando por uma separação, pela perda de alguém importante, pelo sofrimento do dia a dia da vida, que é um grande desafio por si só. Como repor essas energias? Me vem muito aquela dica das nossas avós. Respira fundo, isso vai passar. Tão simples, né? Respira fundo. E a respiração é importante. Se conecta. Esses lugares de nutrição, eles têm a ver com aquilo que nos traz um estado de presença e uma emoção positiva. Que seja a gratidão, que seja um estado de paz, que seja um estado de leveza, de alegria, né? De construção de algo, né? Algo que venha realmente tirar a gente daquele lugar e levar para um lugar melhor. Então, acho que essa é a pergunta que a gente tem que fazer quando escolhe um programa de TV, quando escolhe a atividade que a gente quer fazer. Porque senão se torna mais algo para a gente digerir depois, né? Quando a gente consome um produto, um conteúdo sem muita consciência, vai lá e você é vendido porque aparece na sua frente, você se sente atraído para assistir, consumir aquilo, mas nem sempre aquilo vai te trazer algo que vai realmente fazer uma diferença para aquele momento. Às vezes é mais algo para você digerir de informação, porque a gente tem que digerir não só alimento físico, emoção, pensamento, mais uma informação para digerir. Então é trazer muita consciência para aquilo que a gente está consumindo, o nosso tempo que é tão precioso, né? Existe uma receita, Ti? Vai lá para você agora. Dentro do yoga e da meditação, eu, por experiência própria, percebo que são momentos muito nutritivos, né? Mas não só. A religião, de uma forma geral, essa conexão com Deus, com essa coisa que é muito maior do que a gente não consegue absorver pelo nosso olhar humano, né? Não dá para absorver Deus. Mas buscar essa presença do divino é o caminho, seja para o budismo ou para as outras religiões. A gente está falando de fé, do que é que a gente está falando que reconecta com a gente, com essa força universal que está em volta da gente, porque aí é que está a força, ela existe, é como o ar, né? Nós estamos envolto dela. Se a gente vai conseguir captar essa força e trazer para a gente ou não, é responsabilidade de cada um?
A Mi traz um convite a qualidades vibracionais, emoções positivas, como a gratidão, ter esses sentimentos, o otimismo, por exemplo. Isso são virtudes que balizam a relação do ser. E eu olho para essas virtudes como virtudes divinas. Muitas pessoas que são religiosas, né, que se dizem praticar a religião, mas não carregam essas virtudes que equilibrariam ou que orientariam o ser na relação humana. Porque onde está Deus, né? Se tentar explicar Deus, por exemplo, não existe palavra que explique essa grande força. Mas pode ser sentido. Eu lembro de uma história de um senhor que conversava com uma jovem menina e ele falou que Deus não existia. Ela falou: Deus existe e é docinho. Como assim? Olha, minha mãe faz um copo e ela põe leite e põe açúcar. E ela mexo, eu não vejo o açúcar, mas a hora que eu tomo eu sinto o açúcar. Deus é docinho como o açúcar, né? A gente não vê, mas a gente pode sentir. E como a gente sente essa força? Nessa sensação de que o tempo para e que eu tô aqui, estou escutando o canto do pássaro, eu tô contigo, essas gotinhas de chuva estão caindo como bênçãos. E eu vejo quanto esse momento se torna divino, porque ele me traz o sentimento de tá tudo certo, eu tô em paz, eu tô bem, eu tô feliz. E aí nessa hora eu me abasteço de uma força que pode me nutrir, que essa força está talvez na conexão com as pessoas, com os familiares, com os amigos. E quem disse que Deus não está ali, por exemplo, né? E quando você fala o tempo, Santo Agostinho, ele trouxe uma reflexão do tempo da seguinte forma. Fala ele lá diz, para o público, direto para a câmera, fala lá. Quando tempo, quando não me perguntam, eu sei o que é. Quando me perguntam, já não sei mais. Que bom isso! E o tempo, a gente só entende o tempo por conta de uma observação que a gente tem sobre ele. Diz a lenda que o tempo surgiu há 15 bilhões de anos atrás, numa grande explosão chamada Big Bang. Ali surgiu o tempo. Ele surgiu com a criação. E a gente só percebe o tempo quando a gente olha para o que é chamado de mudanças. A gente vê a mudança e a gente percebe de onde a gente estava e aonde a gente está, né? E aí, nesse lance do tempo, a gente muitas vezes, internamente, vive uma experiência do que aconteceu no passado ou no futuro. Mas se eu te perguntar, caso você pegue uma máquina do tempo e viaja para o passado, o que acontece com o passado? Ele se torna um passado. Ele se torna um presente. E é o mesmo para o futuro. Então, passado e futuro não existem. O que existe é um eterno presente. Existe uma percepção do que foi vivido lá atrás. E então, quando eu vou lá para trás e vivencio algo que aconteceu comigo, eu posso escolher ou buscar os tesouros, esse aprendizado, ou as coisas ruins. Por ressonância daquilo que eu vivencio lá, isso influencia no meu presente, porque eu estou aqui agora e resgatando tesouros ou alguma coisa ruim que me vibra no momento presente. A mesma coisa acontece se eu vou para o futuro com meu pensamento, com a minha imaginação, por ressonância da experiência que eu poderia vivenciar, eu crio a minha realidade que se manifesta no momento presente. Cuidar do momento presente é cuidar do bem mais precioso que a gente tem. E quando a sensação dele ir embora chega até mim, eu começo a olhar com mais carinho, porque eu começo a valorizar o tempo que eu estou deixando de viver. Acho que a tarefa mais difícil que a gente tem na vida é viver no presente, né, Tiago? Que é uma busca constante, eu acho, do yoga, da meditação, trazer tudo para o presente, né? Gente, começou a chover, o que a gente faz? A gente sai, continua com o telespectador aí, falta 1 minuto? Então 1 minuto com muita chuva para vocês. Mi, encerre esse 1 minuto para a gente. Olha que delícia, né? A gente está ouvindo os trovões, as nuvens estão chegando, os passarinhos continuam cantando e a gente aqui embaixo de chuva matando essa saudade de tanto tempo longe. Eu vou trazer um conceito para vocês, uma lembrança de um conceito tão antigo, lá de Aristóteles. Que bom, venha. Que é o conceito da felicidade, eudaimonia. A felicidade é sobre construir uma vida virtuosa. E isso é uma escolha diária, não é acaso.
Não é uma felicidade ligada apenas ao prazer, mas é essa construção diária que essas pausas podem proporcionar, que os grandes encontros podem proporcionar, da gente viver essa vida virtuosa e sair melhor que entrou, né? Dia a dia, dia a dia, sair melhor Dia que a dia. entrou, eu acho perfeito, né? Eu me sinto tão grato também a Deus, até por esse momento que eu estou passando, pelas pessoas que Exato. eu tenho, como vocês disseram, pelos meus amigos. Você percebe o quanto você também construiu coisas boas nesse momento, né? As pessoas chegam e falam, poxa, a gente fica triste junto com você, mas ao mesmo tempo é tudo tão bom e tem sido tão bom que eu já sou grato pela minha vida, né? Aos 61 anos de idade, não é? Uau. Com a maioridade já aqui, eu sou tão grato. E só para a gente encerrar, num dos momentos que eu estava lá fazendo muitos exames, eu vi uma criança com câncer na minha frente e eu me senti tão privilegiado de ter vivido 60 anos, né? E estou bem de saúde, isso tudo vai passar, ou de um jeito ou de outro, porque tudo vai passando. E quando eu vi aquela criança, eu entendi um pouco a cabeça dos pais que passam por isso, das mulheres que têm câncer de mama, que mexem com o seu corpo, com a sua sensualidade. Eu abri a cabeça, eu acho que de tão teimoso que eu sou, Deus falou assim, vamos abrir a cabeça desse menino para ver se põe alguma coisa aí dentro boa, né? E um corte muito assim grande, que me assustou. E eu falava, eu sou mais do que isso. É engraçado quando você consegue entender que você é mais do que seu corpo. Isso é um passo, acho que na evolução da gente, espiritual da gente, de que esse corpo realmente é finito, de que ele vai ficar daqui a pouco, seja agora ou daqui a pouco, todo mundo vai deixar ele por aqui, ninguém vai levar ele junto, não é? Mas dentro dos conceitos do espiritismo, do budismo, das reencarnações, ou seja lá, da crença que a pessoa tiver, se houver um entendimento profundo de que a gente não é só o nosso corpo, isso nos traz uma felicidade e um agradecimento da gente entender que a gente é eterno mesmo e que todo dia, como você disse, amigo, é o dia de construir a vida, né? Então hoje eu estou muito grato por vocês mais uma vez. Ai, como é bom estar aqui, vocês não fazem ideia. Como é bom estar aqui com esses dois, é um carinho tão grande que a gente tem de memórias e principalmente do momento atual, do aqui e do agora. Obrigado, meninos, obrigado, viu? Obrigado, Tiago, obrigado, Michele. Continue na missão de vocês, que estão ajudando muita gente, tá bom? Obrigado vocês, porque vocês me ajudam também e espero que eu também possa ajudar vocês. Juntos a gente é bastante forte. Vamos embora juntos. Tchau, até a próxima.